Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Eu quero aqui trazer um ensino, trazer uma live, aliás, é Moutinho. Boa tarde, tudo bem? E eu quero falar sobre a leitura. Quais os benefícios da leitura, por que nós precisamos ler, qual a vantagem de nós lermos. Na realidade, as pessoas elas têm preguiça para fazerem leitura. E a leitura é uma ação, né? Você lê algo, um romance, um conto, um livro. Você lê algo muito interessante. Você não gosta de ler? E a palavra ela vem derivada do latim lectura. E ela tem a sua origem com um significado muito especial, um significado de eleição, um significado de escolha. Porque quando nós lemos, nós escolhemos algo, né, que nos dá prazer. Te dá sono, mas é bom, é necessário nós fazermos leitura. Lermos alguma coisa. E a leitura é na realidade um conjunto, tá, de situações que nos mostra caminhos para que nós possamos ter um grande conhecimento, para que nós possamos interpretar alguma coisa, para que saibamos entender um acontecimento. E o ato da leitura é muito importante, é super interessante, porque traz muitos benefícios. Eu irei citar alguns aqui, benefícios importantíssimos. E um deles é justamente o desenvolvimento do nosso pensamento crítico. Porque quando nós lemos, nós temos um poder de raciocínio muito grande e um desenvolvimento intelectual de maneiras que nós possamos ter poder opinativo e poder de crítica, porque como nós iremos criticar algo que não conhecemos? Precisamos conhecer os assuntos, e os assuntos da leitura são variadíssimos. Eu amo ensinar literatura, eu ensino a língua portuguesa, e dentro da língua portuguesa nós temos a literatura, e a literatura ela nos guia por caminhos de autoconhecimento, por caminhos de buscarmos, né, na vida dos escritores, na vida dos clássicos, na vida dos poetas, coisas que nós não conhecemos, situações que nós não conhecemos. E quando nós desenvolvemos esse pensamento crítico, é porque nós conhecemos sobre determinada situação. Você não pode opinar aquilo que você não conhece. Você não pode, na realidade, falar daquilo que você não sabe. O mundo do conhecimento é muito grande. O mundo do conhecimento é vastíssimo. E nós precisamos conhecer, precisamos ter conhecimento para que possamos falar das coisas, das situações. Então vejam, além de desenvolver um pensamento crítico a literatura ela contribui para o alívio da estresse, diminui o estresse, porque nós vamos criando o hábito de leitura, o nosso pensamento ele está ocupado, ele ocupa-se com determinadas situações. E a leitura, ela traz fruição, ela traz prazer. Porque se eu busco um livro de conto para ler, ou um livro de poesias para ler, é evidentemente porque eu gosto daquela poesia, eu gosto daquele escritor,
E quando nós lemos, nós vamos armazenando muito conhecimento, por isso temos uma boa redação, ou teremos uma boa redação. Vamos saber fazer dissertações, porque os livros estão cheios de temas, de assuntos variados, desde a literatura infantil, desde os contos de fadas, os contos populares, até os contos clássicos, né? Até a literatura contemporânea. Portanto, é necessário que nós tenhamos o hábito da leitura para exercitarmos o nosso cérebro e diminuirmos o nível de estresse que nós temos. Quando nós lemos também o que é que vai acontecer, vai haver uma ampliação do nosso vocabulário. Nós vamos conhecendo novas palavras. Cada palavra que você não conhece em um livro, você deve grifar aquela palavra, buscar o sentido em um dicionário, ou no Google online, né? Ou no dicionário online. E nisto você vai ampliando o teu vocabulário. Pense por exemplo, se você em um dia você lê um capítulo, 2, 3, 4 capítulos de um livro, ou mesmo um livro todo, dependendo do número de páginas, e 10, 20, 30 palavras que você não conheça, e você busca o significado, observe quanto conhecimento de vocabulário você vai ter ampliado na tua mente. Portanto, é necessário você ler, é necessário você buscar nos livros o conhecimento. Esse aumento de vocabulário faz com que você vá criando situações. E nessa criação de situações, né, nessa criatividade, você vai realmente enriquecendo o teu vocabulário, seja ele a nível formal ou a nível informal. O que seria a nível formal? A nível formal, por exemplo, a linguagem formal, ela está inserida no contexto das cartas, dos documentos, das palestras, dos seminários, dos simpósios. É um ambiente que exige uma conversa formal. E no informal, você vai estar diante de amigos, diante de parentes, diante de alguém que você tem a liberdade, e você pode até usar gírias. A linguagem informal, ela permite o uso de gírias. A linguagem formal, não. Porém, quando você lê, você vai ter esse conhecimento de ambas situações, através de contos, de poesias, de histórias, de narrativas, contos de fadas, contos fantásticos, comédias, tragédias. Renato Maia, tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde. Aí você vai ampliando sim o teu conhecimento de uma forma esplêndida, de uma forma maravilhosa. Uma outra coisa que a leitura traz para nós, um dos grandes benefícios, é justamente a imaginação, ativa a imaginação, a criatividade, porque você lendo, tudo bem, Renato, e contigo? Você lendo, você viaja no mundo dos contos de fadas, você lendo livros poéticos, né, livros líricos, você vai viajando nas tuas emoções, e você vai criando mundos, né, mundos reais ou mundos imaginários, mundo da ficção. Portanto, meu querido, minha querida que está me ouvindo, eu te aconselharia a ler livros, né? Ler todo tipo de livro, todo tipo de literatura. Outra coisa que a leitura ela traz para nós é o poder da argumentação. Você vai argumentar assuntos que você conhece, você não vai argumentar aquilo que você não conhece. E cada dia nós temos textos, nós temos redações que precisam... Oi, Evelyn, tudo jóia? Tudo bem? Que precisam de poder argumentativo. Nas dissertações, principalmente as dissertações do vestibular, né? Que pode ser uma redação, ou que pode ser
um artigo de opinião, exige realmente um poder argumentativo muito forte. Boa tarde, Evelyn. Como é que vocês estão por aí em São Paulo? Saudades de vocês todos. Um outro benefício, gente, a leitura leva-nos a termos mais empatia. Por que leva-nos a termos empatia? Ela vai expandir o seu conhecimento e você vai estabelecer relações com outras pessoas, porque de repente você vai indicar o livro que você leu para alguém e você vai convivendo com essas habilidades profissionais e vai passando para outras pessoas. Um grande conselho que eu dou aqui para você é justamente a leitura, porque ela nos leva ao caminho da interpretação e da compreensão dos textos, dos gêneros textuais. Quando nós interpretamos um texto, nós precisamos ler aquele texto, conhecer o que está nas entrelinhas, a linguagem implícita, que é a linguagem que está escondida ali na interpretação, e a linguagem explícita, que já está bem à tona no texto. Porém, interpretar um texto não é nada fácil, na realidade é difícil. E um dos nossos grandes erros, na realidade, ou erros de quem faz um concurso ou uma prova, é justamente não saber interpretar o texto ou não ler o que está no enunciado, porque ele não vai saber o que o texto está pedindo. E você deve ler o texto mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você trazer um significado daquele texto para a tua mente e uma significação para o momento presente através da interpretação do texto. E a leitura, gente, ela ativa o nosso cérebro, exercita o nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele está em constante sinapses, em constante movimentação. E cada vez que você lê, você vai descobrindo coisas novas, ele vai ressignificando, ele vai criando novas mensagens e você vai aprendendo. Outro grande benefício que a leitura é justamente trazer para você a concentração. Porque nós estamos com aquele livro, ou com um livro, lendo, estamos concentrados naquele assunto. Fabrício Silva, tudo bem? Estamos concentrados naquele assunto, estamos concentrados naquele conto, e isto quer dizer que a nossa mente está voltada para aquele momento, está voltada para aquela situação, então nos concentramos. Existem pessoas que até conseguem ler ouvindo música, com fone de ouvido. Parabéns a essas pessoas. Outras pessoas, eu consigo ler dentro de um ônibus, por exemplo. Eu me desligo daquele mundo que está me envolvendo e consigo fazer a leitura. Eu gosto de ler, eu adquiri o hábito de leitura desde a minha adolescência, desde quando eu era criança. Lembro-me de um livro que eu li, A Normalista, de Adolfo Caminha. Eu li o Ateneu, de Raul Pompeia, a Escravizaura. Eu lia muitos livros de Monteiro Lobato e fui adquirindo o hábito de leitura, e hoje eu sou professor de língua portuguesa com muito orgulho, gosto muito, eu leio bastante, eu estudo bastante. Eu passo para vocês aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, aquilo que eu gosto. E sempre nas minhas viagens, cada viagem que eu faço, eu compro um livro e coloco assim, lembrança da viagem tal. Sempre estou comprando livros, tenho bastante livros. Por sinal, eu tenho o meu livro de poesias, Keitiane Barbosa, tudo jóia? Eu escrevi um livro, O Silêncio do Poeta, e estou escrevendo um outro. Também escrevo contos. Ainda não fiz edição de livro de contos, mas é o meu plano, a minha meta, se Deus me ajudar e me der vida.
nós estaremos aí lançando. Então, gente, o poder de concentração é muito forte, é muito grande quando nós lemos, porque estamos descobrindo e vamos aprendendo a codificar, a decodificar, a entender aquilo que o livro está falando. Então veja, a leitura ela estimula o raciocínio, ativa o cérebro, aumenta a imaginação, melhora o nosso vocabulário, desenvolve o pensamento crítico, combate o estresse, dá um gás motivacional, aumenta, multiplica a nossa criatividade, traz estímulo à concentração, e o leitor vai transformando a sua escrita, vai melhorando o seu vocabulário, a sua escrita, porque ele conhece justamente o que a leitura ele traz para ele. E eu aconselharia a vocês lerem, a buscarem uma forma de ler, né? E um bom livro para você ler, eu indicaria já a Bíblia é muito bom para nós lermos. Comece pelo livro de Salmos, pelo Novo Testamento, livro de Provérbios, e você vai ampliando conhecimentos. É muito bom, pessoal. Eu vou pegar aqui alguns nomes de alguns livros clássicos. Deixa eu ver aqui, deixa eu digitar aqui, escritores clássicos, e passar para vocês aí terem uma ideia daquilo que vocês podem ler. Quem estiver gostando da live, você pode falar aí, tá? Quem está gostando aí, dá um joinha, fala aí para nós. William Shakespeare. Uau! Eu estudei William. José Lotz, tudo bem? Quem estiver gostando, fala aí, gente. William Shakespeare, ele tem várias peças, é um escritor, poeta, dramaturgo. Eu estudei quando fiz letras em literatura inglesa, em literatura norte-americana, foram muitos os escritores que nós lemos. Charles Dickens também é um grande escritor, grande escritor. Jane Austen, os livros de Jane Austen são sensacionais. Miguel de Cervantes, estou falando aqui de clássicos, né? Miguel de Cervantes, Mark Twain, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tem um poema sensacional. Fiz um trabalho sobre o Corvo. Eu aconselharia a vocês lerem, é o Corvo de Edgar Allan Poe. Não podemos deixar de mencionar que é o famosíssimo Machado de Assis, Virginia Woolf também, Isaac Asimov. São vários escritores que eu estou mencionando para vocês e que vocês poderiam ver, né, buscar algum livro deles, dar uma pesquisada aí no Google e lerem, porque você vai ampliando o conhecimento, vai compreendendo, né? Eu estou apenas citando, nomeando aqui esses escritores maravilhosos, para que você possa ter uma ideia da literatura. E deixa eu ver aqui, escritores brasileiros, são muitos escritores brasileiros. Ninguém falou nada aí, você está gostando, Evelyn? Deixa eu apenas citar aqui, tá? Para que vocês possam ter uma ideia. Escritores brasileiros são os autores que escreveram obras que fizeram parte, né, ou fazem parte do acervo literário do nosso país. Nós temos Gregório de Matos, aí do início da literatura, Gonçalves Dias, estou falando desde o início, Álvares de Azevedo, Castro Alves, o famoso Castro Alves, José de Alencar com Iracema, uau,
romance maravilhoso. Bernardo Guimarães, já falei Machado de Assis, estou mencionando mais uma vez, Aloysio de Azevedo, Olavo Bilac, Cruz de Souza, Monteiro Lobato, Cora Coralina, livros famosos, né? Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Gente, os livros do Carlos Drummond são ótimos, são muitas poesias de várias temáticas que falam em várias situações. Mário Quintana, Jorge Amado, João Guimarães Rosa, Emanuel de Barros, Clarice Lispector. Gente, são pessoas aí famosíssimas, escritores famosos. Rubem Braga, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele foi meu professor na Universidade Federal de Pernambuco, quando eu fazia letras lá. Luiz Fernando Veríssimo, Lígia Bojunga. Eu passo muitos textos para os meus alunos da Lígia Bojunga. Ziraldo, Caio Fernando de Abreu, Conceição Evaristo, Paulo Coelho. Olha, gente, eu passei para vocês aí nomes de pessoas maravilhosas, escritores maravilhosos que fizeram e que fazem a nossa história, que fizeram a nossa história literária de uma forma toda especial. E convém que você leia textos literários para ter conhecimento, porque quando nós lemos os textos literários, nós vamos conhecendo aquela época, vamos conhecendo aquela situação. Priscila Nascimento, tudo bem, Priscila? Priscila, você que foi minha aluna ou é professora? Nós vamos alcançando conhecimento, pessoal, quando nós lemos. A literatura está dividida em períodos literários. Os períodos literários, ou os estilos literários, cada estilo literário traz uma série de escritores, uma série de situações, falando daquela época. Deixa eu citar aqui algumas das escolas literárias. Essas escolas literárias, elas trouxeram, renomados nomes, e ao todo existem 14 escolas literárias no mundo e no Brasil. São elas trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Priscila, você foi minha aluna ou é você professora Pri? Simbolismo, pré-modernismo, o modernismo e as tendências contemporâneas e o pós-modernismo. Vocês observem que todas essas escolas literárias, elas falaram de grandes acontecimentos, de grandes escritores, de grandes obras. Logo, o surgimento dessas escolas literárias tiveram início no Brasil durante o século XVI, e alguns cronistas iniciaram as escrituras desses segmentos, descrevendo sobre o país, mostrando sobre o país. Por exemplo, na literatura de informação, sou o professor do João Gabriel. Muito prazer, você está nos acompanhando aí, está entendendo o que nós estamos falando? Que bom, muito obrigado. Alguns cronistas iniciaram as suas escrituras trazendo interpretação, trazendo informações sobre a nossa terra, sobre o Brasil, sobre a colonização. Nós temos a carta, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo a situação brasileira, o ambiente brasileiro ali, naquela situação. A literatura brasileira tem muitos anos, Muitos anos.
E as escolas literárias surgiram no continente europeu e temos aí no Brasil esse processo que foi um pouco mais demorado, um pouco mais tardio. Porém, o primeiro momento dessas escolas literárias foi justamente com o quentismo literário, né? Foi a partir do quentismo quando aconteceram todas as manifestações no século XVI. Aí nós temos a era colonial, a era nacional, e esses períodos são importantíssimos para que nós possamos compreender a situação do Brasil naquela época. Então veja, eu comecei falando para vocês sobre a leitura, e agora eu estou inserindo aqui, culminando com os períodos literários. Mostrei para vocês os escritores, alguns escritores famosíssimos, e estou pincelando aí as escolas literárias, e cada escola tem o seu escritor famoso, tem o seu escritor de destaque, né? Aí nós temos a literatura brasileira recebeu influência direta de Portugal. E a primeira era ocorreu justamente no Brasil colônia, quando vemos aí a nossa pátria, né, o nosso povo brasileiro, e o povo vai multiplicando-se, vão aprimorando-se e vão tendo conhecimentos, né? Como eu citei para vocês, mas eu não vou classificar cada escola literária, apenas eu mencionei, e tem cada escola literária tem a sua característica, tem o seu escritor, e nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo sobre o país, sobre o costume, sobre a história, como os povos agiam, como as pessoas se relacionavam, porque aí tem muitas obras, muitos contos, muitos romances. Portanto, gente, ler é preciso. Fernando Pessoa dizia que navegar é preciso. Eu estou dizendo que ler é preciso. Ler é necessário, é muito importante. É muito importante você ouvir também pessoas que trazem boas informações para que nós possamos ter conhecimento, né? Conhecimento de mundo. Nós vamos tendo conhecimento de mundo quando estudamos, quando pesquisamos. Eu sou um eterno aprendiz. Eu estudo desde a infância e eu nunca parei de estudar. Eu estou com 67 anos. Eu espero que Deus me ajude e que tenha misericórdia de mim, porque eu continuo estudando, aprimorando-me cada dia. Os nossos alunos, eles gostam das nossas aulas, nós percebemos isso. E atualmente eu faço algumas pós-graduações, também estou fazendo mais uma graduação em artes visuais. Terminei faz pouco tempo formação em psicanálise, faço doutorado e mestrado em psicanálise. Sempre, eu tenho até um jornal aí, da região de Araçatuba, um jornal online, que eu estou mandando artigos, está saindo artigos maravilhosos, nós estamos escrevendo. Portanto, gente, eu espero que vocês que participaram aí tenham gostado, possam usufruir, possam tomar uma iniciativa. E você, Priscila, gosta de ler? Oi, Tatiane, você gosta de ler? Quem gosta de ler aí? Eu estou falando sobre leitura, estou terminando, tá? Eu iniciei a live explicando sobre o que é leitura, quais os benefícios da leitura, o que a leitura traz para nós. Tatiane, professora Tatiane. E que esse vídeo possa ser compartilhado com outras pessoas. Tatiane, Fernando Luiz. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo jóia? Como você está? E deixa eu agora ver aqui um livro. Eu falei leitores, né, escritores. Eu vou terminar falando de alguns livros aqui. Livros bons para serem lidos. Deixa eu colocar aqui.
Quem sabe você possa tomar uma iniciativa, né? Ó, Don Quixote de la Mancha, Miguel de Cervantes, Metamorfose de Franz Kafka, Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, Crime e Castigo de Flodor, Por Quem os Sinos Dobram de Ernest Hemingway. É muito bom esse livro, muito legal. Acho que tem até o filme também, né? Muito legal. Os Miseráveis de Victor Hugo. E deixa eu passar aqui uma lista dos 10 melhores livros para leitura e mencionar para vocês, apenas mencionar o nome do livro, né? Don Quixote eu já falei para vocês, Metamorfose, Ensaio sobre a Cegueira, Crime e Castigo, Don Quixote de la Mancha, já conhecida do cavalheiro que persegue moinhos de vento e luta contra inimigos imaginários, sempre acompanhado pelo fiel escudeiro Sancho Panza. É uma profunda mensagem sobre o que fazemos da nossa vida, da nossa existência. Metamorfose é esse livro, é capaz de resolver alguns sentimentos. Ele acompanha a história de um homem que acorda de manhã transformando num inseto gigante, né? Transformado num inseto gigante. E a partir daí a família vai descobrindo, vai tendo aí essa metamorfose que dependia totalmente dele, né? Não só vai ter que se desmascarar, como ainda tem que cuidar dele. Então é um livro muito importante para a leitura. Deixa eu ver um outro aqui. George Orwell. Imagine um governo que controla tudo, mesmo tudo que os cidadãos fazem. Dizem, pensam, leem, aprendem, sonham. O cenário parece distópico, mas ele vai descrever grandes realidades. É importantíssimo. Por Quem os Sinos Dobram, cria um relato cru, né, que cria condições de vida, fala de condições de vida na Espanha durante a Guerra Civil e deixa-nos a questionar os limites da condição humana e da moralidade. É um ótimo livro para ser lido. O Sol é para Todos. Uau, eu nunca li esse livro. Harper Lee. A história neste livro é contada pelos olhos de uma criança, cujo pai, advogado, é chamado a defender um negro acusado de violação no estado americano, altamente racista. É ótimo para ser lido também. A história de uma serva, Margaret Atwood. O livro já era conhecido, mas foi catapultado para a fama, né? Quando chegou a uma adaptação para uma série de televisão, uma série televisiva, a história de uma serva que talvez conheça pelo nome original, Handmaid, e acompanha um cenário distópico em que nos Estados Unidos são dominados por um grupo ultraconservador que aprisiona as mulheres férteis, né? As poucas mulheres férteis. Então, gente, eu passei aí uma relação de escritores, uma relação de livros, expliquei sobre a leitura e eu espero que vocês tenham gostado. Quem sabe que alguém aí resolva ler algum desses livros, né? E tenham um bom proveito. Repassem esta live para outras pessoas.
Muito obrigado para quem assistiu, para quem participou. Um grande abraço, com muito carinho. Professor Nelson Andrade. Que Deus abençoe a todos. Atualmente eu sou professor na Escola Vicente Barbosa dos 6º anos, 7º anos. Primeiro ano eu trabalho com redação e leitura. Projeto de vida com 3º ano, língua portuguesa. E estamos aí. Que Deus abençoe, um grande abraço, com muito carinho. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo. Muito obrigado por terem participado da nossa live, ok? Um abração.